Rádio, TV, Web Ronco do Mar, em nossas entrevistas com personalidades que marcam a cidade de Paracuru. Eu estou aqui honradamente com o Flávio Sampaio. Flávio, é evidente a minha responsabilidade Imagina, e é um honra prazer estar de aqui com estar aqui você. com você. Flávio, fale um pouco. Eu digo um pouco, porque se você for falar muito, vai E dar um livro. a gente vai ficar Fale aqui um o dia pouco de inteiro. você. E- Nasci aqui em Paracuru, nasci na década de 50, num momento em que Paracuru ainda era uma cidade muito pequenininha, né? A nossa vida circulava em redor da praça, uma rua do mercado, uma rua que ia pela Antônio Salles até o cemitério, e aí acabava a cidade. Então era Uhum. uma cidade muito íntima, uma cidade onde eu guardo muito boas memórias, porque nós éramos todos amigos, nós sabíamos todos o nome de cada um. Então, assim, era uma grande família, na verdade, né? Então, assim, os meus melhores amigos hoje são dessa época, né? São desse momento. E vivi aqui até terminar o curso primário, até o meu pai dizer para mim que eu ia ser militar e que eu iria estudar no colégio militar. Foi assim que eu fui embora de Paracuru, aos 11 anos de idade, 10 para 11 anos de idade. E aí, você, nesse período, né, que você teve fora de Paracuru, aí o que foi que você fez? Ah, aí foi muita coisa, porque assim, na verdade, quando a gente sai da nossa terra, a gente sempre acha que vai voltar no outro dia. E como era perto, né, a gente sempre passava férias, assim, eu nunca perdi o contato com Paracuru, até eu ir embora do Ceará, né? Depois que eu fui embora, eu perdi muito contato com aqui. Eu fiquei muitos anos sem vir a Paracuru, porque a vida me levou para outro lugar, né? Eu que achava que ia ser um militar, acabei virando um artista, acabei sendo um bailarino. Era algo que eu tinha vontade desde muito cedo. Eu Uhum. não me lembro de ter visto dança, porque quando eu nasci não tinha televisão. Tinha o rádio e as revistas. Mas eu sabia fazer movimento de balé, sabe? Eu fazia isso na praia para ver a minha sombra. E eu nunca soube onde é que eu aprendi, onde foi que eu vi. A minha memória não chega nesse lugar. Às vezes eu acho que eu vi alguma coisa de balé, uma infância, né, muito tenra, mas não consigo identificar. Sei que eu gostaria, desde pequeno, eu gostaria de ser bailarino. Sabe, rapaz, a sua arte, ela transmite uma mensagem, né? Tem uma linguagem do corpo, tem uma sensibilidade muito grande. O que é que mais empolga na sua arte? Poder dizer aquilo que a gente não diz com palavras. Na verdade, quando a gente dança, a gente fala coisas que a gente não consegue, elas não existem nas palavras, ela não existe na comunicação oral, ela só existe na comunicação corporal. A outra questão é que o corpo é muito verdadeiro, né? Toda vez que a gente sobe no palco, ali nós somos nós mesmos, ali não existe máscaras, ali não existe filtros, ali a gente não diz coisas para agradar ou para machucar, Para ali a gente diz a transmitir. verdade. Aí isso é muito bom. Sensacional Uhum. você. Vamos agora. E aí, você voltou, você teve grandes, né, em grandes grupos. Eu comecei a estudar balé no SESI, lá em Fortaleza, depois assim, de muita busca. Eu queria aprender balé, mas assim, era uma época em que um homem dançar não era muito aceitável na Que a sociedade. sociedade. É tanto que assim, eu sou o primeiro bailarino do Ceará a ter escrito na sua carteira profissional bailarino. Eu sou o primeiro que Puxa, foi registrado como bailarino, embora eu não tenha sido o primeiro bailarino do Ceará, essa honra cabe ao Hugo Bianchi. Mas aí, assim,
não tinha direito a estudar no SESI, porque o SESI era uma organização social do serviço da indústria, né? Ligado à indústria. Meu pai era pescador. Então, quando eu cheguei lá para me inscrever, eles disseram, não, você não tem direito a fazer. E eu já tinha levado alguns nãos antes, né? E eu disse, poxa, mas eu vou ter que aprender isso. Vai chegar em algum lugar alguém vai me aceitar. E assim, coisa de adolescente que encontra o seu objeto do desejo, eu larguei tudo. Larguei o estudo, larguei a escola, larguei... E ia todos os dias assistir a aula, eu ficava atrás de uma cortina, assim, no cantinho, e o Denis Gray, que era esse bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que veio para o Ceará criar essa escola. Ele era uma pessoa muito brava e eu tinha muito medo dele. E eu ficava olhando aquilo. A escola abriu em fevereiro e no dia 4 de maio acontece uma coisa interessante. Do lado da escola tinha um palco. Eu entrei na porta, estava tudo muito vazio, o teatro escuro, e uma luz de serviço no palco tocando uma música clássica. E eu comecei a reproduzir aquilo que eu via e aquilo que eu fazia na praia. E de repente veio uma figura do escuro andando na minha direção, olhou para mim e disse, você aprendeu balé aonde? E eu disse, eu nunca aprendi não, senhor. Ele disse, não minta para mim, você é aluno do Hugo Bianchi. Eu disse, não, eu assisto a sua aula, mas eu nunca aprendi não. Era o Denis Gray, esse professor que veio. E aí ele olhou para mim e disse, pois vem amanhã que você vai aprender. Ele nem perguntou se eu queria, ele disse, vem amanhã. Ele já sabia. Essa frase ficou na minha cabeça. E aí começou tudo. 3 anos depois, eu ganhei um prêmio nessa escola como melhor aluno. E o prêmio era ir para o Rio de Janeiro fazer aulas com a grande mestra brasileira, que ainda é viva, tem 102 anos, que foi do balé russo, a pessoa mais referenciada que existe na dança no Brasil, chamada Tatiana Leskova. E olha como é interessante como o destino da gente escreve, né? A gente às vezes só precisa estar no lugar certo. Numa dessas aulas apareceu um senhor. Eu sempre fui muito tímido. Eu aprendi a lidar com a timidez, mas eu sou uma pessoa muito tímida. E eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu não falava com ninguém, eu não conversava com ninguém. Eu só senti que tinha um clima diferente na aula, mas eu não sabia de nada. Todo mundo ficou muito sério, todo mundo ficou muito concentrado. E eu fui fazendo a minha aula como eu sabia. Com 3 anos você não sabe muito ainda. E depois da aula eu soube que era uma audição para o Balé do Teatro Guaíra de Curitiba, que aquela pessoa que estava na frente era o diretor da companhia, um argentino chamado Hugo de la Valle, e que eu tinha passado. Foi assim que começou. Eu só voltei no Ceará, peguei a mala, me despedi dos meus velhos e fui embora, e aí comecei a minha história. Isso. E, rapaz, e mais, hein? Depois, aí, até chegar em Paracuru. Até chegar de volta em Paracuru, nossa, aí aconteceram muitas coisas. O grande companhia de dança no Brasil é o Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É para onde todos os artistas querem estar. A grande escola. É onde eles querem estar. 6 meses depois de eu estar nessa companhia, que foi minha primeira companhia profissional, o Teatro Municipal abriu audições depois de 15 anos, que não abria audições, porque quem entra lá é funcionário público, então é um concurso público. E eles abriram, e nós estávamos em turnê com o Balé do Teatro Guaíra em São Paulo. Nós acabamos a turnê num domingo, o espetáculo de domingo geralmente às 5 horas da tarde, e na segunda-feira nós iríamos retornar para Curitiba. E todos os bailarinos foram para o Rio de Janeiro para fazer essa audição. Inclusive a Ana Botafogo, que é uma grande estrela da dança, ela começou
profissionalmente comigo, nós estreamos juntos, Puxa, tanto lá no Teatro Guaíra quanto lá no Teatro Municipal. E eu fiquei. Eu e alguns poucos bailarinos ficaram no hotel, e no jantar, uma bailarina me perguntou: por que você não foi fazer a audição do Teatro Municipal? Eu disse: eu sou muito novo ainda, eu só tenho 3 anos de estudo, eu não me sinto capacitado para entrar naquela companhia, aquela maior companhia de dança brasileira. Como é que eu vou fazer isso? Ela disse: você entrou aqui sem saber que era uma audição, porque ela sabia uma história. Pelo menos tu vai saber como é que é fazer uma audição. E aí ela me convenceu. Eu peguei um ônibus na rodoviária de São Paulo, à meia-noite, cheguei no Rio de Janeiro às 8 horas da manhã, fui para o Teatro Municipal, às 10 horas eu fiz minha inscrição e entrei. 3 dias depois, porque foram 3 dias de audição, assim, não, primeiro ele fazia uns testes, depois ele fazia uma aula, depois ele fazia um pequeno trecho de um balé para que a gente dançasse. Ele me disse que eu passei. Eu e a Ana Botafogo. Então, assim, é o destino. Eu não sei se é destino, se a palavra é essa, se é destino. dedicação, Eu acho que é busca. É quando você busca. tem todo o seu ser centrado naquilo que você quer. É desejo. Né? Isso. Então, assim, eu estou conversando isso, estou falando isso, porque eu vejo hoje a garotada muito, às vezes, perdida naquilo que quer fazer. E você tem que ter desejo. Se você deseja, o mundo vai acontecendo, o mundo vai se abrindo para você. Nessa companhia eu fiquei 20 anos. Lá eu aprendi quase tudo que eu sei hoje, porque um teatro de ópera é uma grande escola. Né? Você não aprende só dança, lá você aprende música, lá você aprende canto, porque você está em contato com esses artistas. Né? Lá a gente entrava nas produções de ópera, que são grandes espetáculos. A ópera é um espetáculo total, onde tem o canto, a dança, a música, o teatro recitativo, ali a gente acontece tudo junto. Então, assim, foi uma grande escola para mim. E, assim, agradeço ao poder superior, seja lá como ele seja, ter me dado essa oportunidade. Que você conquistou, você correu atrás, você viveu. Assim, é muito trabalho. Assim, às vezes a gente Dedicação, romantiza né? muito a vida de um artista. Ninguém tem ideia de como é a vida de um artista, do trabalho que é. Porque, assim, é um trabalho insano. Você não tem férias, você não tem, às vezes, dias e noites, às vezes se confunde. Às vezes eu começo a trabalhar às 7 da manhã e vou até às 3, 4 horas, quando o corpo já não suporta. Não aguenta mais.